O sol nascia suavemente, iluminando o pacato bairro onde João e Boris, seu fiel companheiro, viviam. As casas coloridas, adornadas com pequenos jardins, transmitiam uma atmosfera acolhedora e familiar. Pela manhã, os moradores caminhavam pelas ruas, levando as crianças à escola ou passeando com seus animais de estimação. João, um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e olhar bondoso, percorria as ruas com Boris, um vira-lata de porte médio, pelo curto e olhos expressivos. A cada encontro, Boris abanava o rabo e demonstrava afeto aos vizinhos e outros animais que encontrava pelo caminho. A cumplicidade entre João e Boris era evidente na maneira como se comunicavam com olhares e gestos. No entanto, nem todos no bairro apreciavam a presença de Boris. Dona Célia, uma senhora de aparência severa e olhos penetrantes, observava a dupla de sua janela com um semblante carregado de desdém. Sempre que Boris se aproximava, ela se afastava, murmurando palavras de reprovação. Certo dia, João encontrou uma carta em sua caixa de correio. O envelope continha uma denúncia anônima acusando Boris de atacar outros animais e pessoas no bairro. Incrédulo, João lia e relia a carta, tentando compreender de onde poderiam ter vindo tais acusações. Preocupado, decidiu conversar com seus vizinhos para tentar entender o que estava acontecendo. Nas conversas com os vizinhos, João percebia um misto de solidariedade e preocupação. Muitos afirmavam nunca ter presenciado Boris envolvido em qualquer incidente e demonstravam apoio a João. No entanto, alguns mencionavam comentários negativos sobre Boris feitos por Dona Célia. Intrigado e preocupado com a denúncia, João decidiu investigar mais a fundo as acusações contra seu amigo Boris. Ele não podia ficar indiferente às alegações que poderiam colocar em risco o bem-estar de seu querido companheiro. Assim, João se propôs a buscar a verdade por trás daquelas palavras escritas no papel. Nos dias seguintes, João passou a observar mais atentamente o comportamento de Boris durante seus passeios pelo bairro. A cada encontro com outros animais e pessoas, ele procurava indícios de agressividade ou hostilidade por parte de seu cachorro. No entanto, Boris continuava a demonstrar apenas carinho e alegria, abanando o rabo e brincando com todos que cruzavam seu caminho. Paralelamente, João iniciou uma investigação pessoal. Ele conversou com mais vizinhos e frequentadores do bairro, perguntando se alguém havia testemunhado algum comportamento inadequado de Boris ou se tinham conhecimento da origem da denúncia. A maioria das pessoas reiterava a inocência de Boris e demonstrava apoio a João, mas alguns comentários levavam de volta ao nome de Dona Célia. Certa tarde, enquanto caminhava com Boris, João encontrou-se com uma moradora que compartilhava uma história sobre seu gato que havia desaparecido há alguns meses. Ela mencionou que Dona Célia havia espalhado boato sobre o gato, alegando que ele era violento e perigoso. Ao ouvir isso, João percebeu que talvez a denúncia contra Boris não fosse um caso isolado. Determinado a confrontar Dona Célia e descobrir a verdade, João se dirigiu até sua casa. Quando chegou, bateu na porta e aguardou, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Ao ouvir a porta se abrir, João olhou nos olhos de Dona Célia e perguntou diretamente se ela era responsável pela denúncia. Dona Célia, surpresa com a ousadia de João, hesitou por um momento antes de responder. Seus olhos se estreitaram e ela respondeu com frieza, negando veementemente qualquer envolvimento na denúncia. João, insatisfeito com a resposta, questionou-a sobre os boatos envolvendo outros animais do bairro, incluindo o gato desaparecido. Visivelmente desconfortável, Dona Célia tentou se esquivar das perguntas de João, alegando que ele estava perturbando sua paz. Contudo, João manteve-se firme e continuou a insistir, buscando respostas para as injustiças que assolavam o bairro e seus animais. Após um impasse tenso, Dona Célia finalmente cedeu e revelou que, na verdade, ela nutria um profundo medo e ressentimento pelos animais, devido a traumas do passado. Enquanto Dona Célia compartilhava sua história, João percebeu que a situação era mais complexa do que imaginava. Ele entendeu que no fundo Dona Célia era uma mulher solitária e amargurada cujo medo e ressentimento a levaram a agir de forma prejudicial aos animais e seus donos. Sensibilizado pela dor de Dona Célia, João decidiu que era a hora de buscar apoio na comunidade para enfrentar a situação. João se reuniu com alguns vizinhos e compartilhou suas descobertas. Juntos decidiram formar uma aliança para proteger os animais do bairro e ajudar Dona Célia a superar seus traumas.
Eles organizaram encontros semanais, onde discutiam estratégias e compartilhavam informações sobre o bem-estar dos animais. Aos poucos, a aliança começou a fazer a diferença no bairro, com os moradores se unindo em prol de uma causa comum. Com o passar do tempo, a aliança dos moradores começou a gerar mudanças no bairro. Os encontros semanais se tornaram eventos esperados e bem frequentados, criando um ambiente de cooperação e amizade entre os vizinhos. Eles compartilhavam histórias, organizavam campanhas de adoção e promoviam ações educativas sobre o cuidado e respeito aos animais. A relação entre João e Dona Célia também começou a mudar. João, sempre acompanhado de Boris, visitava Dona Célia regularmente, buscando ajudá-la a enfrentar seus medos e compreender a importância dos animais na vida das pessoas. Aos poucos, Dona Célia passou a abrir seu coração e se permitir vivenciar momentos de ternura e empatia com Boris e outros animais do bairro. Em uma tarde ensolarada, durante um dos encontros da aliança, Dona Célia tomou coragem e se juntou aos vizinhos. Com o apoio de João, ela compartilhou sua história e pediu desculpas pelos boatos e acusações infundadas que havia espalhado. Os vizinhos emocionados acolheram Dona Célia e reconheceram seu esforço para mudar e fazer as pazes com o passado. A situação de Boris também melhorou significativamente. Com o esclarecimento das acusações e a crescente conscientização dos moradores sobre a importância do cuidado e respeito aos animais, o cachorro passou a desfrutar de ainda mais carinho e atenção por parte dos vizinhos. O bairro se tornou um lugar mais harmonioso e acolhedor, onde todos se uniam em prol do bem-estar dos animais e de seus donos. À medida que os moradores continuavam a trabalhar juntos em prol do bem-estar dos animais, o bairro se transformava em um lugar mais unido e fraterno. A aliança, agora fortalecida, se tornou um exemplo de solidariedade e cooperação, inspirando outros bairros a adotarem iniciativas semelhantes. Dona Célia, que outrora era vista como uma figura amarga e solitária, passou por uma verdadeira metamorfose. Graças ao apoio e compreensão de João e dos vizinhos, ela conseguiu superar seus traumas e aprender a enxergar os animais com amor e respeito. Seu relacionamento com Boris floresceu, e a antiga desconfiança se transformou em um vínculo de amizade. João e Boris, por sua vez, continuaram a desfrutar de suas caminhadas pelo bairro, agora com uma sensação de paz e harmonia que antes lhes era desconhecida. A presença de Boris tornou-se símbolo de esperança e união, mostrando que até mesmo as situações mais difíceis podem ser superadas com empatia e compreensão. Ao longo dos anos, a história de João, Boris e Dona Célia se tornou uma lenda urbana, compartilhada e celebrada pelos moradores do bairro. Gerações futuras aprenderam com a jornada desses personagens, compreendendo a importância de cuidar dos animais e respeitar as diferenças entre as pessoas.